Ao vivo, vamos falar sobre ansiedade. Esperando a galera chegar. A live vai ficar gravada. Quem chegar depois pode adiantar, como de costume, alguns minutinhos, justamente para não ficar nesse pedacinho chato de início de live, né? Enquanto a gente está esperando a galera chegar, enfim. Mas você pode clicar no aviãozinho aí e convidar os seus amigos, convidar as pessoas que você conhece. Hoje até comum as pessoas acharem ansiedade uma coisa do dia a dia mesmo. Ah, eu sou ansioso. E nem sabe o prejuízo que a ansiedade excessiva pode causar, né, na vida das pessoas. Isso aí, galera. Clica no aviãozinho aí, vai enviando o convite para todo mundo que você conhece, esmaga o coraçãozinho aí também. Isso vai fazer bem para a distribuição do Instagram. E eu vou dar uma aulinha grátis para vocês aqui. Uma aulinha sobre ansiedade. Se você é ansioso, se você se considera ansioso, ansiosa, você precisa dessas informações. E no final tem um presente também para quem ficar, tá bom? No final eu vou enviar um presentinho para quem ficar, para quem se manifestar lá no post que eu vou fazer, que é justamente um exercício para controle de ansiedade que funciona muito bem, ajuda muito. Então, pessoal, quem chegou aí, compartilha com os amiguinhos, chama o pessoal para poder entrar e participar da nossa live sobre ansiedade. Ok? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar falando sobre ansiedade. A ansiedade, ela é uma questão que está por trás de muitos problemas que nós enfrentamos hoje. Até mesmo por trás de muitas patologias, existe ali algum tipo de ansiedade. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Se você pensar numa pessoa que tem toque, por exemplo, ela sente ansiedade. Quando ela vê alguma coisa que está fora do que deveria ser, de acordo com a percepção dela, exemplo, uma pessoa tem toque com limpeza, né? Então, quando ela vê um pozinho em cima da mesa, desperta nela uma sensação de ansiedade. Então, a ansiedade está por trás do toque também, olha que interessante. Portanto, uma coisa que eu não entendo porque muitas vezes as pessoas não tratam dessa forma, mas a forma mais simples de se tratar o toque é focando na ansiedade por trás dele. Né? Parece até óbvio isso, mas eu tenho acompanhado algumas pessoas, tenho atendido algumas pessoas assim com problemas de toque, e que em uma sessão, 2 sessões, elas ficam bem, poxa, e muitas vezes estavam tratando ali esse toque por anos, por muito tempo, e fazendo ali vários exercícios tal, mas quando você foca na ansiedade, naquilo que ela sente, quando tem alguma coisa fora do lugar, enfim, você tem um resultado muito legal. Uma outra questão também, vícios. Boa noite, LK. Vícios. Pessoal, vocês que estão presentes aqui, vocês que estão comigo aqui, manda um aviãozinho para todos os seus amigos que você acha que pode ser beneficiado com essa live que estamos falando sobre ansiedade, tá? Para de lutar contra a ansiedade. Eu vou te explicar por que você tem que parar de lutar contra a ansiedade. Você tem que lutar com ela, não contra ela. São 2 coisas muito diferentes, tá? Então, vício. Se você conhece alguém que tem algum tipo de vício, o que essa pessoa sente quando ela está algum tempo se abstendo daquilo que é o vício dela, por exemplo, da bebida, da droga, ou até mesmo um caso que a gente vai falar numa live posterior, que é sobre dependência emocional. Quando você pensa em dependência emocional, existe também uma ansiedade quando você se afasta daquela pessoa de quem você é dependente. Olha que interessante. Então a ansiedade,
ela está presente em várias questões humanas, em vários problemas, em várias patologias, inclusive, em vários comportamentos. Uma pessoa que tem uma compulsão, eu tenho uma compulsão alimentar, eu tenho uma compulsão por compras. O que tem por trás dessa compulsão? Ansiedade. Eu me sinto ansioso quando eu não compro, eu me sinto ansioso quando eu estou sem comer por algum tempo, e a pessoa fica ansiosa também. Olha como a ansiedade é importante, a compreensão dela, para que você consiga mudar muita coisa na sua vida. Uma live como essa pode mudar 50%, 60%, 100% daquilo que você tem hoje como um problema relacionado à ansiedade. Somente no processo de psicoeducação você já resolve muita coisa. Existem 2 níveis, pelo menos, de solução para um problema. Geralmente uma coisa resolve, senão tem que ser a outra. Primeiro nível que você precisa tratar alguma questão sua é no nível da psicoeducação, isto é, você entender o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua mente, quando você está em determinada situação, quando você vive determinado desafio. Muitas vezes, em muitos casos, somente compreender isto já resolve. Se este é o seu caso, se o seu problema, somente uma psicoeducação já vai resolver, é hoje que você vai resolver essa questão. Olha que legal. Ainda mais porque quem ficar até o final vai me chamar e eu vou mandar um presente que vai te ajudar muito com a ansiedade se não resolver, tá? Então, qual que é o outro nível que você consegue resolver alguma questão aí? É o nível da atuação direta. Então, é como se você chegasse até o consultório médico com o clínico geral e ele dissesse, olha, você está gripado, você está gripada. E aí ele te explica o que é uma gripe. Só pelo fato dele te explicar o que é uma gripe, como se contrai, como se cuida, você já começa a mudar algumas coisas ali de forma consciente e já resolve. Porque o sistema imunológico vai começar a trabalhar ao seu favor e ser potencializado pelas mudanças que você está produzindo. Pode ser que você precise de uma medicação, isto é, algo que venha atuar pontualmente naquela doença para que ela seja resolvida, para matar aquele vírus. E trazendo para o nosso contexto de terapia, pode ser que você tenha uma questão de ansiedade, e se você se considera ansioso, escreve aí, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, só para eu saber se tem gente ansiosa aqui. Quanto vai fazer sentido as coisas que eu vou dizer para você daqui a pouco, que vão... Se você é ansioso, se você é ansiosa, vai abrir muito a tua mente, tá? Então, se a psicoeducação, que é a explicação sobre aquilo que está acontecendo, não for suficiente, vai ajudar muito. E a atuação com a psicoterapia, no meu caso, quando eu falo sobre psicoterapia, estou falando sobre hipnoterapia, que estou em uma fase bem ansiosa, vai te ajudar, viu? Vai te ajudar. Minha namorada, eu sou ansiosa. Ô Lucas, você é ansioso? É a namorada ansiosa também ou só um dos dois? Fala aí. Então, veja bem. Alberto, eu sou ansiosa. Galera, vocês já pensaram, de 4 pessoas que me responderam aqui, se essa live reduzir 50% da sua ansiedade, valeu a pena? Valeu mais do que um ano de terapia por aí. Pensa nisso. Tá bom? Então vai colocando aqui, eu sou ansioso, vai convidando as pessoas que você conhece que sofrem com ansiedade. Convida essa galera aí para eles poderem ter esse benefício, esse ganho também, juntamente com você. Não seja egoísta, compartilhe as coisas boas da vida aí, as lives que são edificantes, né? O pessoal fica em live aí, às vezes 30, 40 minutos só ouvindo besteira, falando da vida dos outros, né? Vamos fazer um negócio aqui que seja, que realmente atribua valor, né? Essa live tem o potencial de te ajudar a superar essa condição de ansiedade. Você não vai lutar contra a ansiedade, mas você vai superar essa condição que você se encontra, tá bom? Então vamos lá. Pode ir interagindo aí, eu vou lendo os comentários. Eu quero que seja algum bate-papo mesmo, tá? Então eu falei para quem chegou agora, assiste depois a live desde o início, sobre alguns problemas que são oriundos da ansiedade, os quais a ansiedade está por trás deles, tá? Agora a pergunta é, o que é ansiedade? Você sabe me dizer o que é ansiedade? Se você sabe o que é ansiedade, escreve nos comentários aí. Esmaga o coraçãozinho e escreve nos comentários aí.
o que você acredita que seja a ansiedade? Eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram e algumas pessoas me perguntaram assim, por exemplo, tem cura? Uma pergunta interessante. Dá para viver sem ela? Você só cura uma doença. Ansiedade, quando a gente pensa sobre o que é ansiedade, vamos falar sobre o que a ansiedade não é? Ansiedade não é uma doença. Em si, a ansiedade não é uma doença. A ansiedade é um mecanismo de defesa do seu sistema nervoso que prepara o teu corpo para lutar ou fugir diante de uma situação de risco. Em alguns momentos acontece o travamento. Você não tem para onde fugir, não é forte o suficiente para lutar, então é como se bugasse o sistema, desliga o sistema, a pessoa, pum, desmaia. É o que a gente vai chamar de uma crise de pânico extrema, onde a pessoa chega a perder a consciência, tá? Então, o que é ansiedade? Eu vou exemplificar contando uma história para você. Imagina que o seu ancestral, faz de conta que você é descendente de índio, por exemplo, né? Eu falo de mim que eu sou descendente de... Tem um índio, tem um monte de descendência aí. Mas imagina que o Luiz, o ancestral do Luiz, que era um índio, estava lá no meio do mato, e aí um dia ele acorda com vontade de comer preá. Ele fala, vou comer um preá hoje. Quando ele vai para o meio do mato caçar uma preá para comer, ele encontra uma onça grande, uma onça pintada, uma onça muito feroz, e ele percebe que ela está se preparando para dar o bote nele. O que vai acontecer? O que vai acontecer com esse Luiz, esse ancestral do Luiz lá de trás? Estava lá no meio do mato, que foi caçar e acabou sendo caçado. Ele vai suar as mãos. Ele vai sentir a respiração ofegante. Vai dar a impressão que ele está com falta de ar. O coraçãozinho dele vai aquela famosa frase, olha, o meu coração quase saiu pela boca. Em alguns casos, dormência das mãos e talvez até dos pés, das extremidades do corpo. Palidez no rosto. Vontade de fazer suas necessidades naquele exato momento, dá uma diarreia instantânea, ou aperto na garganta e vontade de vomitar, náuseas. Por que esse ancestral do Luiz sente tudo isso quando ele vê aquela onça? Vamos à explicação. Para que ele possa lutar contra aquele perigo que está diante dele, isto é, aquela onça, ele precisa que as suas extremidades não tenham uma sensibilidade. Além do mais, quando isso acontece, é injetado no sangue, o seu cérebro manda ali a mensagem para que o seu corpo produza naquele momento, as glândulas necessárias vão produzir adrenalina, noradrenalina, cortisol. E você sabe que quando você está com muita adrenalina no seu sangue, você perde um pouquinho a sensibilidade. Então, para você lutar, é importante... Eita, tem um monte de pergunta aqui. Gente, pode deixando as perguntinhas aqui, daqui a pouco eu vou responder todos, tá? Prometo. Vou tirar um momento aí para responder todas as perguntas. Se tiver alguma pergunta, põe aí no sinalzinho que parece o WhatsApp com um pontinho de interrogação, que eu vou responder a todos. Vou ler um por um, prometo. Então, o que vai acontecer? Vai ficar com as extremidades dormentes. O coração vai acelerar por quê? Porque os músculos precisam de mais oxigênio. Quais músculos, Luiz? Os músculos principalmente das pernas, porque ele pode precisar fugir, correr. Então ele tem que estar com aqueles músculos bem irrigados de sangue. Por que aquela sensação de falta de ar? Na verdade não é falta de ar, é uma coisa que nós vamos chamar de hiperventilação. Veja que é o seu corpo se transformando numa máquina de lutar ou fugir. Por que você tem a questão da necessidade de esvaziar o seu intestino, seja por meio do vômito, seja por meio de evacuação? Porque fazer digestão exige gasto de energia. Então, o seu corpo vai querer se livrar também do que tiver de alimento ali. Se tiver daqui para cima, vomite, se tiver dali para baixo, já sabe. E uma outra questão também que pode acontecer, visão de túnel.
A pessoa, quando ela está numa crise de ansiedade, geralmente ela tem aquela sensação de que ela está vindo num túnel, ela não consegue ver aos lados, ela só vê aquilo que está na frente, é como se estivesse focado. O que é isso? Também é um mecanismo de fuga, para que você consiga enxergar melhor aquilo que está na tua frente. E você não consegue concentrar em outras coisas. Imagina nessa situação, você está num zoológico e o tigre foge, daqui a pouco aparece aquele tigre na sua frente. Se alguém te perguntar quanto que é 3 vezes 4, você saberia responder naquele momento? Claro que não. O teu sistema límbico está ativado ali a 1000 por hora, de forma que o teu córtex pré-frontal já está com a mínima atividade possível, porque precisa de energia para que você reaja rapidamente. Então você não está apto ali a resolver um problema matemático ou qualquer tipo de problema. É aquela famosa frase que nós falamos: não tenho cabeça para isso agora. Você está nervoso, você está emocionado, você está ansioso de alguma forma também. Então, fica claro aqui o que é ansiedade. Portanto, vamos pensar assim, se não existisse esse sistema de defesa do nosso corpo que nós chamamos de ansiedade, muito provavelmente você não estaria aqui me ouvindo falar. Por que você não estaria? Você simplesmente não estaria porque algum ancestral seu já teria sido devorado por algum bicho por aí e você não teria tido a oportunidade de nascer. Portanto, ansiedade, primeiro ponto, ansiedade é amiguinha. Ansiedade não é uma coisa ruim da qual você tem que se livrar. E aí vem a resposta. Aquela primeira pergunta que me fizeram lá na caixinha de perguntas. Tem cura? Você não precisa curar a ansiedade. Você precisa entendê-la, compreendê-la. Por que eu estou sentindo tanta ansiedade? Imagine que você tem um carro muito caro. Esse carro tem um alarme. Para que serve esse alarme? Justamente para que você possa, em algum momento, quando necessário, saber se tem alguém tentando invadir, roubar o seu carro. Então, esse alarme ele é muito útil, ele é maravilhoso. Porém, se esse alarme começa a disparar a cada 5 minutos, o que se torna isso? Um transtorno, um problema. Então, quando você tem uma ansiedade exagerada, é como se esse alarme tivesse desregulado e você tem um transtorno de ansiedade, tá? Então, quando você fala sobre, por exemplo, agora vamos pensar em alguns outros pontos a respeito da ansiedade. A gente está aprofundando aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre como se resolve isso. Mas é importante a gente entender o que é ansiedade, tá bom? Então você tem ansiedade, que é algo normal. Quando eu mensuro nos meus atendimentos, a sua ansiedade de 0 a 10, a pessoa fala 10. O que é ansiedade 0 quando eu faço um atendimento, quando o paciente fala assim, ansiedade 0? É ele não ter ansiedade de item nenhum? Não. É ele só ficar um pouco ansioso naqueles momentos que há uma justificativa. Por exemplo, nossa, quase bati o carro, acelerou o coração, fiquei ansioso. Normal. Vou fazer uma prova amanhã, né? Não consegui dormir bem porque estava pensando bastante nisso. Normal. Isso não é um tipo de ansiedade que dá para você regular também, mas não chega a ser um transtorno, não chega a ser um problema muito grande, tá? Então, quando a pessoa fala para mim, Luiz, a minha ansiedade está 0, entende-se que o que está zerado é aquele transtorno, é aquela ansiedade que gera um problema, que torna a vida dele disfuncional, que atrapalha o trabalho, que atrapalha as relações interpessoais, que atrapalha as relações sexuais, inclusive. Essa ansiedade que precisa ser zerada. Ficou claro, pessoal? Você que está assistindo aí, que está acompanhando, escreve para mim aí, ficou claro ou não ficou claro, que eu vou explico de novo, tá? Interage aí, coloca assim, Luiz, eu estou entendendo, para eu saber que vocês estão aí, que senão eu me sinto sozinho aqui. Então, vamos lá. Então, uma vez que você já sabe o que é ansiedade, você vai entender que o pânico é um tipo de ansiedade, só que ele é multiplicado por 20, por 30, por 1000, não sei. Uma pessoa que tem um transtorno de pânico, que tem uma síndrome do pânico, por exemplo, essa pessoa ela tem uma ansiedade que vem em momentos específicos, onde ela tem aquele pico que dura em torno de 15 minutos, e aí já fica uma dica, tá? Se você tem algum transtorno de pânico, se você tem síndrome do pânico, por exemplo, quanto mais você foge da situação que te traz aquele pânico, pior é para você. Se você insistir, o que vai acontecer? Geralmente, em 10, 15 minutos, essa crise vai passar, você vai ver que está tudo bem. Se você foge, o seu cérebro entende que é essa forma de se resolver o pânico. Então, toda vez que você tem
um problema que você tem, que dispara o pânico, você vai ter que fugir para resolver. E você vai fortalecendo essa crença, tá? Então, o caminho certo para você vencer uma síndrome do pânico não é a fuga, é, de certa forma, enfrentamento. Agora, é claro que você vai enfrentar de acordo com as ferramentas que você tem. Se você tiver tendo acompanhamento terapêutico, se é uma coisa que foge muito do seu controle, uma questão medicamentosa também é importante. Olha a Lu aqui. Oi, Lu, seja bem-vinda. Eu tenho até uma história interessante para contar. Eu trabalhei no banco, né? Pergunta. Primeiro eu vou falar aqui. Como eu sei que estou tendo uma crise de pânico? É aquela crise de ansiedade que tira completamente o teu controle e te dá uma sensação de morte. Parece que você vai morrer mesmo. Você tem aquela sensação como se você fosse morrer naquele momento. Isso é um pânico, tá? Eu trabalhei num banco por alguns anos, né? Tinha uma agência que uma vez, o que aconteceu? Criaram uma regra que você tinha que entrar naquela salinha de tesouraria. Só que assim, você passava por 3 portas, né? E você entrava numa porta, a outra fechava atrás de você. Você entrava na outra, a outra fechava. E aí o que acontece? Uma vez eu quase derrubei o banco inteiro porque a porta não abriu. O segurança ficou assustado. Não, não precisa disso não, Luiz. Por que você fez isso? Na época eu batia na porta, minha mão até machucou. Porque nesse momento da minha vida, eu tinha uma questão de pânico muito forte, né? Então, onde que me disparava esse pânico? Era justamente quando eu estava preso em algum lugar. Oi, Lu, bom te ver, estou afastado. Então, Lu, fica aí. Lu, você me conhece, você lembra como que eu ficava, né? Quando fechava aquela porta da tesouraria, Deus me livre, né? O pânico vem de algum trauma ou situação que vivemos ou ela pode vir sem explicação? Boa pergunta, eu vou responder isso aí, tá? Vou responder, vou até deixar parada essa pergunta aqui. Então, o que acontece? Eu quase fui afastado do banco por conta de crises de ansiedade e pânico. Eu sentava ali em uma mesa, onde tinha uma vidraça desse lado aqui, e era como se eu estivesse olhando para a rua, assim, o dia todo. É um dos melhores lugares que eu já trabalhei na minha vida. Mas o que acontecia ali? O que acontecia era que justamente eu sentava, olhava para o computador e disparava o pânico. Quer dizer, alguma coisa no meu cérebro, na minha mente, estava relacionando aquele problema, aquela questão com algum problema anterior, e o meu cérebro estava falando: fuja, você está em perigo, você está em risco. Quando você fala de trabalho, normalmente algum tipo de pressão, por exemplo, posso ser mandado embora, posso ser demitido, ou, poxa, estou sendo perseguido, meu chefe está ali de olho em mim, e você se sente acuado, teu cérebro vai disparar uma reação de luta e fuga. E para você conseguir... Ó, Lu falando, verdade, eu fiquei presa naquela porta com falta de energia. Você é forte, minha amiga. Se fosse eu naquela época, eu teria tido um treco ali dentro, né? Então, é muito pesado isso. Então, vamos uma perguntinha aqui, ó. O pânico vem de algum trauma ou situação que vivemos, ou ela pode vir sem explicação? Ok, vamos pensar assim. Há situações que vão te causar pânico inevitavelmente. Você está dentro de um carro, esse carro cai num lago e ele está fechado e você percebe que ele está afundando. A pergunta é: qual é o ser humano no universo que não vai entrar em pânico nesse momento? Qualquer pessoa vai entrar em pânico. Lembra que o pânico é um mecanismo de proteção. Entende-se ali que você está correndo um risco de morte mesmo, e você precisa de mais força, de mais agilidade para poder agir ali e sair. Então você vai bater com mais força, por exemplo. Então, o pânico nesse sentido, ele pode ser um mecanismo que é uma ansiedade muito forte, mas ele vai vir de uma forma natural. Agora, vamos pensar assim. Pensa assim. Fala o seu nome, minha amiga, porque tá como Bra e Dot aqui. Se você quiser que eu te chame pelo nome, coloca teu nome aqui, tá? Vamos colocar uma pessoa que tem uma fobia. E aí é a segunda, ansiedade, pânico, e agora vamos falar sobre fobia. O que é uma fobia? Winnie? Ou se diz Vini? Eu falo Winnie, tá? Então vamos lá, Winnie. Imagine uma pessoa que tem uma fobia. Luiz, eu tenho fobia de barata. Eu tenho uma fobia de barata, tá? Acertei o nome, né? Legal. Quando você tem uma fobia de barata, você não tem
fobia por causa da barata em si. O que é a fobia de barata? É uma crise de pânico que surge na hora que você vê uma barata, certo? Esse pânico que vem na hora que você vê uma barata é justificável para o seu cérebro, para sua mente racional analítica? Vamos lá. Pensa numa baratinha desse tamanhozinho assim no chão, lá na sala e você está do outro lado da casa. Qual é o risco à sua vida, o risco real que aquela barata oferece? Absolutamente nenhum. Aquela barata não significa nada para você. Ela inclusive tem medo de você, se você quer saber. Então, quando você pensa, por exemplo, numa fobia de barata, você vai entender que aquele pânico que é gerado quando você vê a barata, não pode ser por causa da barata. Então ele está relacionado a alguma coisa lá atrás. Eu poderia dar alguns exemplos para você. Uma pessoa que eu atendi tinha fobia de barata, e ela tinha fobia de barata porque um dia um filhotinho de barata entrou no ouvido da mãe dela, e ela viu a mãe desesperada de verdade, em pânico, e a mente dela relacionou. É como se fosse assim, poxa, se a minha mãe, que é a minha heroína, que é a minha Mulher Maravilha, tem medo desse negócio chamado barata, esse negócio chamado barata é muito perigoso mesmo, eu também preciso ter medo disso. Ela programou isso na mente dela quando ela tinha poucos anos de idade, ela devia ter 8, 9 anos, não sei. Ela programou aquilo. Depois disso, ela com, sei lá, 40 e poucos anos, já chegando nos 50, medo de barata, mas fobia extrema. Resolveu em quantas sessões, Luiz? 2 sessões. Um outro caso bem interessante. A pessoa tinha fobia de barata porque o pai tinha medo de barata e um dia o pai, desesperado, com medo da barata, ficava chutando a barata, só que chutava a barata na direção dela. Essa pessoa vai ter medo de barata no futuro? Muito. Poxa, se o meu pai, que é o meu pai, tem medo de barata, quem sou eu para não ter medo de barata? Barata deve ser um negócio muito perigoso. Então esse aprendizado que a mente dela recebe faz com que ela tenha uma situação de pânico hoje. Nós estamos falando de aprendizado. Existe uma outra situação. Galera, para você que nunca ouviu falar sobre isso que eu estou falando, você vai precisar assistir de novo essa live para você conseguir pegar o fio da meada, tá? Porque eu estou construindo aqui uma linha de raciocínio. Quem está prestando atenção está entendendo, mas eu estou construindo uma linha de raciocínio para que vocês entendam exatamente como funciona esse mecanismo de ansiedade, pânico, fobias e situações parecidas aí, tá bom? Se tiver interessante, coloca assim, está interessante, e aperta o coraçãozinho para eu saber, tá bom? Então, se o meu pai, que é o meu herói, ele tem medo de barata, eu também tenho que ter. Quando eu tinha essa questão de ir com lugar fechado, elevador e tudo isso, lembrando que hoje eu não fico 100%, está top demais, obrigado, Vini. Lembrando que hoje eu não me sinto totalmente, nossa, que legal, eu quero ficar trancado num elevador. Ninguém se sente bem trancado no elevador. O problema é quando você tem uma fobia, isso é de uma forma exagerada, né? Mas um dia nós indo ao shopping, entramos no elevador e o meu filho falou, não gosto de elevador. Eu percebi, olha, eu, por conta do meu problema, desse problema que eu tenho hoje, eu estou instalando nele um problema igual, quem sabe maior. Então eu preciso resolver isso. E aí tem história que eu conto na live passada, não vou contar de novo para não se tornar repetitivo, de como em uma das formações de hipnoterapia que eu fiz, eu cheguei lá com fobia de passar na frente de um metrô e na hora do almoço fui sozinho, peguei a linha do metrô, fui até tal ponto, voltei e retornei para o curso depois do almoço. Então, pessoal, dá para resolver essas coisas de forma muito rápida. Em todos os casos, Luiz, vai ser assim em 20 minutos? Não. Mas dá para resolver, na maioria dos casos, de forma muito rápida. Eu posso até dar mais um exemplo para vocês. Tem o depoimento da Lu que ela colocou, e está lá nos destaques lá de depoimento, se não me engano, onde ela disse que ela tinha fobia, ela estava com problemas de ansiedade muito forte, que era fobia, ela conseguiu ali contornar de alguma forma, mas ela ainda se sentia muito mal entrando num ônibus. Ela precisou fazer uma viagem para a Europa, ficar 11 horas dentro do avião. Eu achei legal que ela me mandou foto da mão. Olha, Luiz, para você ver, minha mão não tá suando. Eu tô dentro do elevador e tô tranquila. Minhas amigas não estão nem acreditando. Quantas sessões, Luiz, para resolver isso? 2 sessões. Então, pessoal, dá para resolver? Dá para resolver. Não é uma coisa que tem que ficar com você para sempre, tá?
Notícia boa para você. Então, vamos lá. Então, quando você fala sobre nessa construção que nós estamos fazendo, você vai entender que, além do aprendizado que você pode receber dos pais, de alguém muito importante, tem também uma situação que você pode passar que é um forte impacto emocional que te gera uma fobia. Por exemplo, um exemplo que eu sempre falo, a pessoa ela é atropelada, ela sente muita dor, o sistema nervoso dela já aponta, dor, risco à vida. Então ela vai precisar evitar aquela dor a todo custo, certo? Naquele momento que ela sofre esse atropelamento, vem um cachorro e começa a latir para ela. A sua mente, o seu sistema nervoso pode relacionar a dor do atropelamento ao carro, à rua, ao carro e você tem uma fobia de dirigir, por exemplo, ou de entrar em carro, à rua e você desenvolver uma fobia social, ou as pessoas ao redor, ou pode desenvolver uma fobia de cachorro, ou de repente você tem medo de cachorro e não sabe por quê. Mas é porque naquele dia que você foi atropelado, que você caiu de bicicleta, que seu pai deu um tapa no meio da sua cara, no meio da rua, tinha um cachorro latindo. E aí você me diz, Luiz, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Não precisa ter a ver. Se você está pensando em uma linha reta, numa situação linear, aí são aquelas terapias de 20 anos para você esticar essa linha. Quando você vai para um procedimento como a hipnoterapia, que trabalha com hipnose, tratando essas associações intrínsecas que estão na tua mente, você vai tratar isso de uma forma muito mais rápida, porque você está mais interessado em resolver do que em explicar o problema, né? Se você estiver mais interessado em explicar o problema do que em resolver, bora fazer 20 anos de terapia aí, que ainda falta sessão ainda para você resolver. Tá bom? Então eu sei que é muita informação, mas tem mais ainda, tá bom? Então falamos sobre o que é, sobre os sintomas, sobre a relação entre ansiedade com fobias, a relação que tem ansiedade com pânico, com toque. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos pensar em estrutura da ansiedade. Pense que a ansiedade é esse copo. Este copo só está aqui diante de vocês porque ele está sendo sustentado. Ele está sendo sustentado por uma estrutura que eu vou chamar de mão e braço. Qual é a estrutura que sustenta a ansiedade? Eu quero ver quem acerta. Qual é a estrutura que sustenta a ansiedade? Pode chutar, pode errar, pode acertar. Coloca no comentário aí se você sabe qual é a estrutura que sustenta a ansiedade. E é com base nisso que nós fazemos o tratamento, tá? Mente. Você deu uma boa resposta. Não é isso que eu queria dizer, mas são situações que operam na mente da gente, tá? Vou falar. O medo, boa, Élica, você já é figurinha repetida, você tinha que saber mesmo. Se você errasse, eu ia dar um puxão de orelha em você, hein, Élica? A estrutura é a mente. Sim, a estrutura é a mente. Mas o que acontece nessa mente que faz com que você tenha ansiedade? Pensa assim, você quer ver como que você consegue chegar a essa conclusão bem rapidinho? Pensa assim, medos, beleza. Cada danizar aqui. Pensa assim, ó. Responda para você agora. Gente, isso é terapia, tá? Quando eu sinto ansiedade, o que eu sinto? Cabeça. Faz parte, Lu. Também. Como é que eu sinto? E olha só, a Lu falou cabeça. Vamos pensar num negócio? Quando você sente ansiedade, onde você sente essa ansiedade no seu corpo? Você sente no corpo isso. Opa, break aqui para um depoimento. Vivi uma vida de medo e graças a você hoje sou outra pessoa. Amém. Que legal. Érica, obrigado aí pelo depoimento, tá? A Érica sempre está fazendo algum comentário aqui, levando o nível aí da nossa live. Peito. Ô Lu, você respondeu cabeça aqui. Responde para mim. Quando você sente ansiedade, aonde você sente no seu corpo? Dores, tá, meu querido, minha querida, né? Que tá o Lucas e a namorada assistindo. Dor aonde? Onde que é essa dor? Vamos pensar em corpo? Vamos desfazer uma coisa aqui? Mente e corpo não são das coisas diferentes, tá? Se eu desligar o seu cérebro agora, o teu corpo para também, não para? Se você cortar o dedinho, você não sente dor?
uma parte do teu cérebro está ligada aqui no teu dedinho. Então tua mente está no corpo inteiro. E a pergunta é, quando eu sinto ansiedade, em qual parte do corpo eu sinto essa ansiedade? Peito, cabeça. Ô Lu, você disse que é na cabeça? E aí a gente vai chegar a uma conclusão. Qual é a conclusão que a gente chega? A estrutura que segura a ansiedade é medo, parabéns para quem respondeu medo, e insegurança. Medo e insegurança. E digo mais, quando uma ansiedade está relacionada a aprendizados, pode ser pai, mãe, escola, traumas na escola, enfim. Mas quando está ligado a representações parentais, é o pai, geralmente é o pai, tá? Por que, Luiz? Porque papai é quem te apresenta para o mundo, o papai é quem te provê segurança. Quando você não tem uma figura paterna bem estabelecida, você corre o risco de sofrer com questões de ansiedade. Alô falando, com dor de cabeça, dor de estômago e peito. Você percebe que o peito está sempre presente também? Né? E quando dá uma crise, Lu, vamos supor que você tivesse uma crise de ansiedade, a última crise de ansiedade que você teve. Lembra, pensa em qual parte do seu corpo você mais sentia isso. Então, o que acontece? Geralmente ligado à figura do pai. E a pessoa tem aquela figura do pai distorcida, uma figura do pai que não era presente, ou que não representava segurança, e a pessoa tem, no futuro, depois é como se tivesse uma criança dentro dele procurando um pai para lhe dar segurança. Vai acontecer uma mudança importante na vida. Tá? Naquele momento que você precisava de alguém para falar, para bater no teu ombro e falar, ó, se for mandado ou não, não interessa, eu tô contigo. Você pode, você é capaz de conseguir algo melhor. Ah, se ela te largar, se ele te largar, fica tranquilo, você é mais do que isso. Se ele te deixar é porque não te merece. Arroxo no peito, parece que tem um coração batendo entre o estômago e a garganta. Poxa, foi bem específica aqui também, hein, Ronilda? Parabéns. Então vamos pensar assim, ó. Se a estrutura da ansiedade é medo e insegurança, a gente vai entender que situações da nossa vida que causaram medo e insegurança produzem ansiedade e pânico no futuro, certo? Do corpo que fica, porque parece que pausou aqui, mas voltou. Pessoal, me fala aí se vocês estão me vendo, tá? Está tudo ok, porque apareceu uma mensagem aqui de vídeo pausado e voltou. Eu me sinto desesperada. Então vamos lá. Toda emoção que você sente no seu corpo. Você não sente em outro lugar. Emoção é emoção no corpo. É uma questão fisiológica. E é isso que você chama de ansiedade. Por meio dessa tudo ok, obrigado, gente. Quando essa questão fisiológica surge, você vai identificar, por meio de um processo de hipnoterapia, a estrutura de como isso se construiu dentro de você. Então, por exemplo, essa sensação que você tem, sem hipnose nem nada, tá, gente? Eu não quero que você aprofunde no seu problema agora, porque estamos em uma live e se você tiver, né, alguma situação que exige uma atenção especial, obviamente não vou poder dar. Mas depois você pode me chamar para a gente fazer uma coisa mais particular, né, que possa te atender de uma forma mais completa. Então, assim, ó, quando você sente aquilo que você chama de ansiedade, que é uma reação de luta e fuga, que está baseada em medo e insegurança, que tem geralmente relação com pai, com mãe, ou com a perda do pai, ou com a perda da mãe, você consegue perceber, pela sua situação presente, qual é a relação que a tua mente está fazendo. Por exemplo, eu estou diante de uma perda, é o meu filho que está, sei lá, internado, poxa, é o meu emprego que eu estou com medo de perder. Quais são situações parecidas com essa em relação à perda, por exemplo, ao afastamento que eu tive, e que não é qualquer perda que você tenha tido, tá? Pode ser a perda de um cachorrinho. Mas a pergunta é, qual foi a situação da minha vida que eu vivi e que trouxe esta mesma sensação no passado? É como se a emoção, se a sensação fosse um fio condutor que te levasse a entender quando você percebe o que você sente hoje e o que você sentiu
na primeira vez que você teve essa sensação. Então, desta forma, na terapia, nós conseguimos ajudar, resolver essa questão de ansiedade muitas vezes, tá? Em muitos casos a ansiedade fica resolvida, em muitos casos a pessoa melhora muito, até mesmo porque, por estar relacionado a questões tão particulares, tão pessoais, muitas vezes a pessoa não está disposta a resolver. Por exemplo, uma relação, eu atendi uma pessoa certa vez que a relação dela é prejudicial, que estava gerando ansiedade, era a ausência da mãe. Só que ela se recusava em compreender a mãe, entender todas as coisas horríveis que a mãe já passou e perdoar a mãe. Ela não conseguia perdoar a mãe. Quando ela não conseguia perdoar a mãe, ela estava concordando com aquele sentimento, com aquela sensação de ansiedade. É como se ela nunca conseguisse suprir essa necessidade da mãe, porque ela se recusa a atualizar a figura da mãe dentro dela. Então o que acontece, Luiz? Ela vai ter que viver tomando ansiolítico. Porque o máximo que ela vai conseguir é viver bem, fazendo com que a mente dela trabalhe no tranco. O que é que a medicação faz? Faz a nossa mente trabalhar no tranco. Trabalha ali com a recaptação dos neurotransmissores para que você possa viver sem aquela sensação, mas é tudo artificial. Isso quando a sua mente não se adapta e torna esse processo pior ainda, porque quando você para de tomar medicação, aquilo vem de uma forma mais forte. Então, pessoal, para a gente conduzir para o final aqui, e vamos lá, terminando a live, vamos combinar assim? Terminando a live, eu vou postar essa live no meu feed. Você que entrar lá e comentar o que você aprendeu hoje, o quanto foi útil para você essa nossa conversa, eu vou te chamar no direct e vou te enviar um link para você poder tratar essa ansiedade de uma forma superficial. Vai te fazer se sentir melhor, pelo menos. Se for problema com insônia, se for problema com ansiedade constante, não sei se você vai resolver, porque não vai ser um tratamento, né? É um paliativo. Mas eu te garanto que na maioria das vezes resolve mais rápido que Rivotril, tá bom? Então vai te ajudar demais e 0800, tá? Só você entrar lá e comentar, que eu vou te chamar no direct, aliás, você entra, comenta e me chama no direct. Pronto, não tem erro. Eu já pego os links lá e te encaminho, e é algo que vai te ajudar demais, você pode ter certeza. Algumas dicas para você lidar com a ansiedade, tá? Quando você tem crise de ansiedade, você tem que descartar. Lembra a pergunta que a Winnie fez? Luiz, é alguma coisa lá do passado ou é do presente? Vamos lá. Algumas situações do presente podem te trazer uma crise de ansiedade. Por exemplo, ausência de sono, má alimentação, você ir além dos seus próprios limites. Então imagina assim, poxa, Luiz, eu não durmo direito. Se você não dorme direito, teu sistema já entende, seu sistema nervoso já entende que você está tendo algum perigo, algum problema. Porque quem está bem dorme. Então se você não dorme direito, poxa, tô no celular lá, tá assistindo série a semana inteira, dormindo 3 horas por noite, não trabalhar, vai lá, cuida de criança, faz tudo, e não dorme. Você vai ter crise de ansiedade em algum momento. E nesse caso, pode ser que ela resgate alguma coisa que está lá atrás. Ou você corrige isso e a ansiedade vai embora. Então o sono é muito importante. Alimentação também, a pessoa não come direito, não come horário, tem dia que não come, tem dia que come demais. Esse descontrole produz também ansiedade, dependendo da sua estrutura física, neurológica, isso pode gerar um problema de ansiedade também. E muitas vezes é um papo sério, hein, galera? Eu atendi recentemente uma pessoa que diz assim, Luiz, eu trabalhei por 20 anos e nunca tive essas frescuras de ansiedade. Eu trabalhei por 20 anos direto, sem tirar férias, pegava às vezes um final de semana, uma semaninha rápida e já voltava, trabalhava. E aí eu falei para ele, meu querido, o que você fez? Você pegou um motor muito bom e você estragou ele. Porque você encheu ele de gasolina e você só parava quando tinha que abastecer de novo, quando já estava para baixo da reserva ou quando ele não pifava no meio do caminho. Então assim, estar atento aos seus próprios limites é algo que vai fazer com que você também não entre num processo de ansiedade. E qual que foi a questão? No momento em que ele conseguiu se relacionar melhor com o trabalho, a ansiedade dele foi embora. Ansiedade pode produzir também, em algum momento, pode estar ligado, pode vir junto com uma situação de labirintite. Certa vez eu atendi um advogado que ele estava nesse sistema também. Trabalha, não para nunca. O que aconteceu? Em um momento ele simplesmente pifou.
Ele parou e falou, Luiz, não consigo trabalhar hoje porque minha labirintite está atacada, é ansiedade e tal. Nós fizemos, presta atenção que eu vou te falar, nós fizemos um exercício, uma sessão, e a labirintite simplesmente foi embora. Por que ela foi embora? Porque tinha uma causa 100% emocional. Era justamente a mente dele dizendo para ele, cara, se você não parar, eu vou parar você, porque você precisa parar. Então ou você para ou a gente desliga esse negócio. Uma vez que ele se comprometeu e ele conseguiu fazer aquilo, a labirintite foi embora, mas foi até engraçado na situação dele que ela falou para ele assim, se você extrapolar eu volto. Então, gente, a nossa mente ela é maravilhosa. Não sei se está incomodando com vocês o barulho dos cachorrinhos latindo aqui, mas se estiver incomodando, vocês falam aqui, tá? Então, é muito importante estar atento aos seus próprios limites. E você que está numa crise de ansiedade hoje, pensa assim, quais são os limites que talvez você tenha extrapolado? Será que você tem respeitado a sua necessidade de dormir, sua necessidade de se alimentar, sua necessidade de interagir com as pessoas que você gosta? O que o trabalho tem representado para você? Tudo isso é importante você pensar para que você tenha uma visão global. Por isso que eu não faço, quando eu digo para você que uma situação foi resolvida em 2 sessões, Luiz, mas por que você faz 6 sessões? Porque não adianta você ir lá resolver uma questão e você não trabalhar o entorno. Porque é no entorno que está a origem real dessa ansiedade. E quando você vai trabalhando esse entorno, as pessoas vão começando a se perceber melhor. Elas vão começando a perceber onde estão ali realmente os problemas reais delas. Tá? Então, eu vou deixar disponível para você que comentar daqui a pouco, assim que eu fizer a postagem lá no meu feed desta live, faz a postagem no feed, já me chama no direct que eu vou enviar para você 2 exercícios que vão, se você fizer direitinho, tá? Depois não adianta não fazer e falar que não resolveu. Se fizer direitinho, vai resolver. Vai ajudar pelo menos aí uma proporção muito grande, mais talvez do que as medicações que você está tomando. Ou vai auxiliar muito nessas medicações que você toma e às vezes não vê efeito, tá? Agora eu vou ler as perguntinhas para a gente caminhar para o final. Minha filha tem 8 anos, é tímida e fica mordendo a roupa. Olha, se a sua filha tem 8 anos e ela tem essa questão, tem um lado bom, tá? Porque com 8 anos ela ainda está formulando muita coisa na cabecinha dela. Então é um momento que você, fazendo um processo, seja de hipnoterapia, seja uma terapia cognitivo-comportamental, vai ajudar e muito provavelmente vai resolver a questão dela, tá? É muito provavelmente que resolva. A que ponto ela se torna favorável ou tóxica, ou não é nada saudável? Olha a pergunta. Foi que a gente respondeu aqui no decorrer da live. Ela se torna tóxica, se torna desfavorável ou limitante no momento que ela te impede de fazer as coisas que você precisa no seu dia a dia, né? Como a nossa colega aqui disse que acabou se afastando do trabalho por conta de ansiedade. Então já é algo que merece um tratamento e uma atenção rápida, porque senão evolui para uma depressão, para outras coisas que são até mais complicadas, né? Ou não é nada saudável? Sim, ansiedade em algum nível é saudável. Se ela estiver controlada, se ela estiver amena, se ela estiver surgindo somente naquele momento de risco real, ela é 100% necessária, tá? Como controlar? Vamos lá. Como controlar a ansiedade? Tem alguns exercícios que você pode fazer que vai ajudar. Só que para eu falar sobre esses exercícios, eu quero que vocês coloquem nos comentários aí, eu vou fazer, porque eu só quero fazer se eu souber que você está do outro lado aí repetindo, tá? Então, é possível sabotar a nossa mente quando é início de uma crise de ansiedade? Sim, você pode estar tendo uma crise de ansiedade por vacilar. Porque não tá, justamente aquela questão, não estou fazendo o que tem que ser feito, não estou comendo, não estou dormindo, estou abusando, e aí você vai ter ansiedade mesmo. E é o teu corpo dizendo, olha, para aí minha amiga, para meu amigo, né? Então vamos lá, eu quero que vocês comentem assim, eu vou fazer, porque eu vou te passar uma estratégia para vencer a ansiedade agora. Não é vencer, para você vencer com ansiedade, para você controlá-la. Gente, agora vamos combinar o seguinte, isso que eu vou passar para vocês agora não é o tipo de coisa que vai resolver a ansiedade. É como um socorro, é como uma forma de você interromper uma crise.
Só que você não vai resolver sua ansiedade dessa forma. Mas, poxa, se você tem um mecanismo para te tirar de uma crise de pânico, de ansiedade, já é legal, né? Já é bacana. Acho que você vai achar legal. Deixa eu colocar mais para trás aqui, na cadeirinha. Eu preciso de mais espaço agora. Vamos lá. Então é assim, ó, vamos lá. Esse exercício é muito legal quando eu ensino ele presencialmente, tá? Mas vamos pensar assim. Agora eu vou precisar da interação de vocês aqui nos comentários. Coloca assim, a minha ansiedade de 0 a 10 está quanto agora? Não precisa colocar a minha ansiedade, só coloca o número. De 0 a 10, quanto que você está sentindo de ansiedade nesse momento? Por maior ou menor que seja o número, não importa. Só coloca aí nos comentários. Luiz, estou sentindo X de ansiedade. Coloca aí. Se for 0, também não tem problema. Você aprende a fazer. Quando a ansiedade aparecer, você vai saber aplicar. Quanto que está a minha ansiedade agora? 7? 7 é bastante, minha amiga. 10 é o pior, tá? 0 é nada de ansiedade. 7 já está chegando aí num nível que precisa de uma atenção maior. 6. Quem mais está com ansiedade aí? Coloca o número aí pra gente. 1. Um é aquele iniciozinho, né? 6. Então vamos lá, gente. Tem uma técnica chamada técnica de rebobinar de Richard Bandler. Ela é uma técnica da PNL que funciona para a maior parte das pessoas. Ansiedade 7, a Lu tá falando. Funciona para a maior parte das pessoas, tá? Então vamos fazer um treino. Eu vou explicar para você antes de começar, para que você faça exercício de uma forma segura. Então, no que consiste? Lembra que eu te perguntei? Quando você sente ansiedade, onde que você sente? Você falou peito, garganta, cabeça. O que está acontecendo nesse caso? A ansiedade ela tem como se fosse um movimento dentro do seu corpo, tá? Então, quando você faz esse movimento, ó, mãos com a palma para você, pode ser encostadinho aqui os dedinhos ou não, mas está fazendo esse movimento, como que puxando do estômago para a boca. E você vai, fora, desce, você vai fazer isso como se tivesse uma roda de bicicleta na tua frente, você está acompanhando o giro do pneu aqui. Quando você faz este movimento, e eu quero que você coloque o celular em algum lugarzinho e faça este movimento aqui, subindo, saindo do estômago, coração, boca, desce pela frente, você faz isso. O mais, não é assim, tá? Ó, não é isso que eu tô falando. É assim, você está movendo basicamente aqui o cotovelo, você está fazendo isso com o cotovelo, tá? Não é assim com a mão, é assim, ó. Sua mão está quase parada no punho, você está fazendo isso. Se você pensar na tua ansiedade e você faz isso, esse movimento, a pergunta é, aumenta ou diminui? Faça por alguns segundos e responde aqui. Aumenta ou diminui? Porque pode ser que aconteça as duas coisas, tá? Faz aí e coloca. Luiz, aumenta ou diminui? Vamos lá, galera. Tô esperando a resposta de vocês para passar o próximo passo, hein? Quando eu faço este exercício, aumenta ou diminui? Para mim, diminui. Uau! Então vamos lá, Winnie. Continua fazendo. Se alguém sentiu que piorou, você para, você não continua, tá? Sinto mais um aperto no peito, muito dolorido quando uma situação me deixa triste, automaticamente já sinto essa dor. Então faz exercício aí, Deise, pra gente ver. É o que eu tô falando, não vai ressignificar de forma completa, vai te tirar de uma crise, tá? Então, ó, Winnie, você fez, diminuiu, continua fazendo, você vai ver que vai chegar a zerar, vai diminuir muito ou vai zerar. Vai fazendo exercício assim. Se para você fez dessa forma e aumenta, você para imediatamente, por favor, tá? Agora, pessoal, eu quero mais feedbacks aqui. Pode ser, Luiz, diminui, aumenta ou fica igual. Pode ser que fique igual também. Pode ser que não faça diferença nenhuma nesse momento, tá? Mas dá um feedback. Lu, então para. Então não faz dessa forma. Aumentou, deu uma agonia. Ok, então o que você aprendeu? Vamos colocar dois exemplos aqui. A Winnie disse, quando eu fiz, diminui. A Lu falou, aumentou. Agora vamos lá.
para quem fez, ó, relaxa um pouco, ótimo. Então, se você fez, sentiu relaxamento, você pode fazer sempre nesse movimento. Agora, vamos falar para Lu, por exemplo. Lu, se para você aumentou, faz o movimento inverso. Olha que legal a mágica. Quando você faz, ao invés de fazer assim, você faz assim. Boca, garganta, estômago, volta, boca, garganta, peito, estômago. Você vai fazendo assim. Se você percebeu que diminui, começa a fazer mais rápido. Quem falou assim, Luiz, diminuiu. Faz agora bem rápido assim. E respira fundo e solta. E quem se sentiu mal dessa forma, faz invertido. Não, Lu, é assim mesmo. Às vezes a pessoa faz nessa posição e aumenta mesmo. Aí tem que fazer invertido, tá? Faz invertido e respira fundo e fala que se aumenta ou diminui. Se na posição anterior aumenta, pela lógica nessa deve diminuir, tá? Mas faz aí o exercício. Galera, tô fazendo uma terapia online aqui ao vivo com vocês. Eu mereço vários coraçõezinhos aí. Para de fazer exercício daqui a pouco e coloca um monte de coraçãozinho aí, só de raiva. Bom, já deu alguns instantes. Dá o feedback aqui, especialmente a Lu, que falou que deu uma agonia aí. Fala como que tá aí, Lu, tá? Quem estava fazendo assim deu certo, faz mais rápido. Quem fez assim e sentiu que não melhorou, faz invertido. Faz invertido e se perceber que começou a melhorar levemente, vai fazendo mais rápido e associa com a respiração. Respira bem fundo, enchendo todo o pulmão de ar e depois vai soltando devagar. Tá se sentindo bem, mais relaxado. Agora fala pra mim, ó, eu fiz ao contrário e ficou melhor, beleza. Então você já sabe, olha só, gente, o aprendizado que vocês estão tendo aqui. Você já sabe qual é a posição que você pode fazer exercício para te acalmar e se você fizer o inverso vai piorar, tá bom? Então fez, começou a ver que tá ficando ruim, para e faz do outro jeito, que vai dar certo, tá bom? Show de bola, beleza. Então, Lu, fala aí como que ficou aí, tá? Então, agora fala pra mim assim, Winnie, você que fez, falou que se sentiu mais relaxada. Você que parece que fazer o oposto mais rápido é melhor, mas meu coração está batendo na garganta. Beleza, então vamos lá. Lu, eu vou fazer agora, vou direcionar para você. E quem estiver assistindo aí que quiser continuar fazendo para baixar mais, vai acompanhando. Então vamos lá. Faz o movimento que você fez, certo? E que fez você se sentir melhor. E agora você vai simplesmente fazer o que eu pedi para você fazer, ok? Faz o exercício desta forma. E agora você inspira fundo. E solta bem devagar. Em 4 tempos, ó. De novo, inspira fundo, fazendo exercício e contando. 4, 3, 2, 1 e solta. 4, 3, 2 e 1. Ok. Continua fazendo exercício e agora eu quero que você pense naquela pessoa. Gente, como eu já trabalhei com a Lu, eu vou usar um exemplo que eu sei que para ela faz sentido. Teve um gerente que trabalhou com a gente, que ele piscava um pouquinho rápido assim. Eu quero que você imagine essa figura de sunga verde e amarela e com a parte de cima do biquíni também, dançando Macarena. Eu quero que você faça esse exercício agora e pense nessa cena. Você está fazendo exercício, respirando e você começa a pensar nessa pessoa que você sabe quem é, de sunga, dançando Macarena. O cara tá dançando Macarena e dando aquela piscadinha legal assim. Como é que você se sente ao ver essa figura engraçada, essa figura legal? Enquanto você faz o exercício, você vai pensando, aquela ansiedade estava quanto e está quanto agora? Faz um pouquinho mais de exercício e começa a pensar numa cena, por exemplo, a sua filha. Lembra aquela cena, por exemplo, que você sentiu mais ternura, que você sentiu mais alegria em relação à tua filha? Começa a lembrar desse dia, começa a lembrar de como você se sentiu enquanto você faz esse exercício.
E enquanto você faz isso, você continua fazendo o mesmo movimento que te deixa mais tranquilo e percebe o coração ficando mais tranquilo e responde aqui daqui a pouquinho como que você se sente depois de fazer esta visualização. Tá? Responde aí que eu tô de olho aqui nos comentários, tá? Então, galera, olha que interessante. Eu não consigo me concentrar pensando nessa pessoa, kkk, beleza. Agora eu te pergunto, enquanto você faz exercício e pensa nisso, quanto que fica a sua ansiedade? Aumenta ou diminui? Conta pra gente aqui. Conta aí pra nós. Depois eu vou contar pra ele, que eu usei ele pra fazer terapia aqui. Pessoal, por que eu tô fazendo essa brincadeira com a Lu? Pensa naquela pessoa, porque a gente sabe que é uma pessoa divertida, engraçada, de sunga dançando Macarena. Por quê? Porque o seu cérebro não consegue manter medo e insegurança e achar uma coisa engraçada ao mesmo tempo. Você está mudando o foco do teu pensamento, automaticamente as suas emoções vão reagir de acordo com o que você está conseguindo focar no teu pensamento. Por mais que seja, não consigo focar pensando nessa pessoa. Você automaticamente já está pensando nela. Então você já está focando numa coisa diferente, que não é a ansiedade. Olha que legal. Então, Lu, dá um feedback aqui, falei como que ficou, tá? Então, se você for ajudar alguém que estiver numa crise de ansiedade, e agora eu quero o feedback de vocês, tá? Winnie, fala aí como que tá. Lu, fala pra mim como que ficou também, tá? Todo mundo que fez o exercício aí. Diminuiu, lembrei de você chamando o Ed. O marido da Lu, gente, se chama Ed, né? Eu ficava brincando, eu falava, Ed. Boa, legal. Então, quando você diminuiu para quanto, Lu? Coloca para quanto que ficou agora. E se você continuar fazendo exercício, vai diminuir mais ainda. Comenta na postagem que eu vou fazer lá no feed da live e me manda o direct que eu vou mandar o link para todo mundo que me chama lá. Vocês vão ver como vai ajudar pra caramba com a questão da ansiedade de vocês, tá? Isso que eu estou ensinando aqui é uma forma de você sair de uma crise, só para vocês terem uma noção. Uma vez eu estava atendendo um jovem e ele estava tendo crises fortíssimas. Crises fortíssimas, isso estava impedindo ele de ir para a escola. Eu falei para ele, cara, conversa com os professores. Aquele professor chegou na sala, você já sai da sala, chama ele fora da sala, conversa, fala, olha, estou fazendo terapia, tenho acompanhamento por conta de crise de pânico, ansiedade. Eventualmente eu posso precisar sair para fazer alguns exercícios. Lu, quando fica 3, como você se sente? Dá aquela... Conta pra gente como que é essa sensação quando a ansiedade dá essa baixada aí, tá? E aí ele fez isso, ele fez exatamente esse exercício que eu ensinei para vocês agora. Ele fez exatamente esse exercício que eu ensinei para vocês. E ele conseguiu terminar o ano. Tudo bem, a gente continuou tratando, né, as coisas de forma mais profunda, mas assim, na escola, bateu a crise, amigão, corre pro banheiro, faz exercício, controlou, volta para a sala de aula que você está pronto para prestar atenção. Então, gente, funciona. Se você fizer, se você levar a sério, funciona. E resolve mais rápido do que muitas medicações, viu? Isso eu te garanto. Eu duvido você tomar uma medicação que em 3 minutos faz sua ansiedade cair de 10 para 3, de 10 para 4. Tá? E se você continuar fazendo, ela zera naquele momento, tá? Estou muito melhor, exatamente. Faz com que a gente prenda a nossa atenção em outra coisa. Isso aí. Bacana, galera. Tô bem melhor. Prazer poder ajudar, Lu. Que bom, fico feliz que você esteja bem. Então, gente, agora que eu já ensinei esses truques aí pra vocês, eu vou só fazer uma revisão rapidinha pra dar tchau pra vocês e colocar essa live lá no meu feed. Pra vocês comentarem e receberem lá o link, tá? Ó, se você tiver alguém com uma crise de ansiedade perto de você, em primeiro lugar, não diga pra essa pessoa, fique calma, respira, porque a pessoa vai se sentir idiota se você falar isso, tá? Ela vai pensar assim, nossa, ainda bem que você falou, porque senão eu ia achar que não podia ficar calma. Nossa, ainda bem que você falou, senão eu ia pensar que não podia respirar. É lógico que a pessoa sabe que tem que respirar, gente, não vamos diminuir, né? Mas na hora do desespero a gente fala, calma, respira, não funciona. É melhor você dar um susto nela. Que isso, Luiz? Verdade, você quebra o padrão. Se for uma pessoa que você pode dar um chacoalhão nela, não vai fazer isso com a vovozinha de 90 anos que você quebra o pescoço dela, pelo amor de Deus.
Mas você pode deixar a pessoa, ela tá ali, você sacode e fala assim, olha pra mim, eu tô falando com você. Faça isso, que a pessoa vai tomar um susto na hora, isso já vai interromper o fluxo de ansiedade. Então você, obrigado, Lu, tamo junto, hein? Precisar, me chama aí. Quando você dá um susto na pessoa, sabe no filme? Quando alguém tá lá, ai, por que não sei o que, alguém vai lá e pum, dá um tapa no meio da cara dela e ela parece que sai daquele transe, exatamente isso, tá? Se você sacudir a pessoa e falar, olha pra mim que eu estou falando com você, fala sério, olhando no olho dela, de forma ríspida e fala alto, o que vai acontecer? Ela não vai piorar, ela vai sair daquele estado. É uma forma de você contornar isso, tá? Ela não vai entender na hora, depois você explica, tá bom? Outra coisa, você pode fazer para ela fazer esse exercício de rebobinar. Fala para ela onde que tá a ansiedade. Ai, tá aqui. E vai para onde? Vai para cá, vai para lá. De acordo com o movimento que ela mostrar que tá fazendo, você já tem uma dica se é assim ou se é assim. Mas você pode fazer para ela fazer desta forma. E se ela falar piorou, você fala para, faz do jeito inverso agora e vai falando para ela, presta atenção na minha voz. Respira fundo. Aí é diferente você falar, respira, amiga. É diferente, tá? Eu vou falar para ela assim, ó, respira fundo. Quando a pessoa respira, ela já está fazendo o exercício que vocês viram aí que relaxa, né? Quando ela respira fundo, ela está forçando o coração a mudar o ritmo. Ela respira, segura o ar, solta o ar bem devagar e vai contando 4, 3, 2, 1. Só o fato de estar contando já tira também o foco dela da crise, tá? Essa respiração, respira em 4, segura. Aí você conta 4, 3, 2, 1, solta. 4, 3. Mais ou menos assim, ó. Enche o pulmão em 4, segura em 4, solta em 4 e mantém o pulmão vazio sem ar por 4 tempos. Certo? Primeiro exercício. Presta atenção na minha voz, faz o que eu pedi para você fazer, respira fundo. Isso vai fazer com que a pessoa já mude a atenção dela. Se é alguém que você conhece alguma história engraçada com ela, você lembra aquele dia que aconteceu isso e aquilo e começa a fazer a pessoa lembrar de coisas engraçadas. Gente, qualquer chefe dançando Macarena é engraçado, tá? Então, pega aquela pessoa que geralmente é mais chata, mas o pai, o vô, mais ranzinza. Fala, imagina ele de sunguinha dançando Macarena, né? Pra vovó, sei lá, inventa alguma coisa ridícula. Quanto mais ridículo for, melhor, porque a mente vai distrair daquela sensação de ansiedade e vai ficar nota 10, tá bom? Gente, essa é uma forma, existem outras formas, tá? Essa é uma forma de tirar alguém de uma crise de ansiedade e olha, eu vou falar para vocês, eu ensino isso na terapia, tá? O meu objetivo aqui para vocês é entregar um conteúdo de valor, de verdade, para que quando vocês vejam aqui live do Luiz, vocês falem, caramba, vale entrar aí na live, porque o Luiz ele vai trazer conteúdo legal, não vai ficar só batendo papo aqui, tá bom? Mas um depoimentozinho aqui. Quando eu tinha crise, só passava quando eu sentia... Olha que interessante isso que a Erika está falando. Quando eu tinha crise, só passava quando eu sentia dor. Tomava banho gelado e me beliscava forte para sair desse transe. Sempre eu estava sozinha nessas crises, exatamente, porque você tira o foco. Você toma banho gelado, você tira o foco. Você se sente dor. O problema, Erika, é se a tua mente se acostumar a só sair da crise com dor. Então pensa que tudo que a gente faz pode gerar um mecanismo automático, tá? Por isso que com ansiedade você não pode usar, mesmo esses recursos que eu estou dando para vocês, eles servem para que você tenha um recurso, um socorro, um SOS ali. Mas o ideal é você fazer a terapia para poder tratar a origem dessas questões. Tá bom, gente? Muito bom estar com vocês até agora. Obrigado pela interação. Espero que vocês entrem lá. Pegue esses comentários que vocês fizeram aqui, vocês acharam interessante, replica lá nos comentários, entendeu? E vamos dar tchau, boa noite para vocês. Não deixem para fazer isso amanhã, tá bom? Façam hoje, fala assim, Luiz, olha, o exercício para mim deu certo, não deu. Comenta lá, vai ser legal, tá bom? Comenta lá no feed daqui a pouquinho quando eu postar. Conta aí 2 minutinhos, 3 minutinhos, deve estar lá. Não deixa para amanhã não. Porque eu gosto de colecionar esses exercícios aí. Excelente noite para vocês, um forte abraço e até a próxima live. Ô Josi, a Josi tá aí também. Tchau para vocês, tudo de bom, viu? Forte abraço, excelente noite.